vi o áudio depois, eu me senti assim como se a gente estivesse discutindo um acidente aéreo, e aí depois do acidente, depois do avião cair, a gente abre a caixa preta e vê que foi por pura incompetência humana que aconteceu o acidente. Porque o piloto tinha ali todas as ferramentas ou condições para fazer um voo perfeito, uma aterrissagem normal, né? Mas ele simplesmente ignorou os procedimentos de aproximação, de verificar a altitude, se é vento de cauda, se não é, e baixar a flap, aquelas coisas todas, né, Marra? E simplesmente pensou, baixa logo o trem de pouso e desce. E aí acontece um erro que é irreparável. E aí por que eu faço a comparação? Porque sempre que também existe, né, Eugênio, um acidente grave aéreo, esse acidente ele é estudado para que ele não se repita. A gente tem acidente grave toda semana na arbitragem. E é semana atrás de semana com um acidente grave, com tragédia, e só muda, parece que o piloto e o local, mas a companhia aérea é a mesma. E alguns erros são irreparáveis. É isso. É lamentável porque a coisa só piora. Só piora. Eu estava pensando aqui porque o Simon está para participar com a gente, eu trabalho com ele há muito tempo já, antes mesmo de existir o VAR. E antes de existir o VAR, eu defendia ferrenhamente que fosse adotado o VAR. Porque havia muito erro, muito erro. E veio o VAR e os erros continuam. Então o problema não é o VAR. Acho que o VAR melhorou muita coisa, tá? A gente está falando aqui, melhorou muita coisa, mas eles continuam expondo a fragilidade do material humano. Para mim, uma fragilidade, acima de tudo, psicológica, mas que passa também por preparação, por capacitação para o exercício da função. E a gente está falando aqui desse lance do jogo do São Paulo com o Palmeiras, não de um jogo qualquer, de um mega clássico no jogo decisivo de Copa do Brasil. Não é um jogo menos importante, era um jogo muito importante e o erro foi básico. Mas eu me pergunto, como a gente fala aqui no futebol, foi trocada a comissão de arbitragem toda no meio de uma temporada. Houve tempo para que se estabelecesse um plano de ação, uma organização, para que a comissão de arbitragem nova conhecesse todos os árbitros, pudesse estabelecer padrões de funcionamento. Não é assim. Tem 60 jogos por semana, vamos embora, vamos fazendo. Assim é difícil dar certo. Sem falar em tudo aquilo que o Simon defende há muitos anos, que ele com certeza vai defender de novo. Mas trocar o pneu com o caminhão andando, um caminhão tão pesado como é o futebol brasileiro, não está dando certo. Piorou. Parece aquelas, fazendo as analogias aí do Bruno, parece troca de ministro, né? Porque você fala assim, troca o ministro, mas você não sabe realmente se tem um plano, se tem nada, esse aqui está sendo queimado, troca, vai você, não trocou, está fazendo coisa errada, mas você não sabe exatamente qual o plano, como que eles vão conseguir mudar toda a situação. Simon, você está aqui conosco no Sport Center, seja bem-vindo, porque isso que a gente pensa assim, o erro humano ele vai existir, ele sempre vai existir, mas se tivesse tudo bem e fosse um erro, você ia falar, poxa, um vacilo, uma coisa, sabe, aleatória, uma coisa esporádica, mas é muito frequente, Simon, e aí isso só vai jogando contra a arbitragem. Hoje, quem confia na arbitragem brasileira? Pois é, Mari, um abraço para você, pro Bruno, pro Mário e o Eugênio. Eu nem vou perguntar se ele descansou nas férias, porque eu sei aonde ele foi. No lugar que ele foi, o cara descansa sempre. Seja bem-vindo de novo, Eugênio. 2019, os torcedores do Ceará e do Fortaleza colocaram uma frase, uma faixa no estádio: pare, o VAR tem que acabar, chega de VAR. Será que esses caras estão certos? Nós mostramos os lances há pouco aí, com a narração do Bruno, se tu perguntar aí, quais os 5 principais árbitros do futebol brasileiro? Pois 3 deles, na minha opinião, estavam envolvidos nas polêmicas: Leandro Voaden, Daronco e Rafael Claus. Só por aí dá para pedir a arbitragem brasileira. A coisa não anda bem. Se com esses caras está acontecendo tudo que está acontecendo, impedimento não dado, pênalti mal marcado, pênalti que não marcam, árbitro desafiando o jogador, ou intimando o jogador, o que é pior. Então eu acho que está tudo errado. O Eugênio falou aí, saiu o Leonardo Gaciba, que hoje nos dá a honra de fazer parte do time de comentaristas de arbitragem dos canais Disney. Saiu do comando da CBF, entrou o CNM, que não disse a que veio, ou disse até agora, do ponto de vista da competência dos árbitros, não melhorou nada, piorou.
Ele escala, ele pune, eles não sabem escalar. Hoje, por exemplo, daqui a pouco, no jogo Palmeiras e Cuiabá, o assistente que estava envolvido no lance do suposto impedimento do Caleri, né, nesse jogo pela Copa do Brasil, vai bandeirar esse jogo hoje à noite. Esses caras, o que eles estão fazendo lá na CBF? Eu acho que por que não evitar o lance do Caleri? Eu não vou afirmar categoricamente aqui que estava impedido, porque não traçaram as linhas. E não dá para afirmar 100% se o Caleri estava em posição de impedimento. Tá? Não dá para afirmar isso sem traçar as linhas. Eles não traçaram as linhas. Depois um pênalti ridículo que não existiu. Se existisse o pênalti de acordo com o que o Wadi falou, e o árbitro do vídeo, teria que expulsar. Porque puxão, a bola não está em disputa, ele puxou pelo ombro. Isso é pênalti e cartão vermelho. Mas para mim ele não puxou, não foi pênalti. E o Wadi, que pintou e foi um grande árbitro no passado, agora apita, tem experiência, ele vai para a cabine e diz, olha aqui, tá vendo que aquilo não é pênalti? Tá vendo que não é pênalti, não teve puxão nenhum. E vai e confirma a penalidade máxima. Por outro lado, o Rafael Claus, que todo mundo elogia, ele não cede o VAR, ele não cede o VAR. Ele foi ontem na cabine do VAR e não deu um pênalti em cima do Ademir, claríssimo. É pênalti, não é impedimento. O pênalti foi antes, dá o pênalti. Rafael Claus que vai para a Copa do Mundo, que é um árbitro competente, todos os três são competentes. Mas então olha o que está acontecendo, a arbitragem brasileira não tem tranquilidade, o CNM não dá entrevista, não fala, só pune, escala errado, depois pune os árbitros. Então o que falta para o presidente da CBF, vem à tona e diz, olha aqui, vamos parar com o VAR? Eu sou defensor do VAR, sou defensor. Eu acho que agora tem que treinar as pessoas. Vamos parar. O VAR do Brasil entrou em 2019, 20, 21 é a 4ª temporada do árbitro de vídeo no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro. Então, e não está, outro dia traçaram as linhas erradas no jogo do Cruzeiro, com o Ituano, enfim, cada rodada, conforme a Mari falou aí, tem confusão. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Até agora, os que estão lá não deram conta do recado. A gente separou, Simon, a palavra do Hulk e também do Rodrigo Caetano sobre a situação da arbitragem quando o assunto é o Atlético. Coloca aí. Prometi para mim mesmo assim que não quero mais, assim, pelo menos nas minhas entrevistas ali, no intervalo do jogo, no final do jogo, saindo do campo ali, eu não vou falar mais dos árbitros, nas decisões, se é certo ou se é errado, até porque o errado vão ser sempre a gente. Então eu vejo alguns programas de televisão que as pessoas influenciam os telespectadores para poder acreditar no que eles estão falando. Mas enfim, se são prejudicados ou não sei. A gente procura fazer o nosso trabalho, a gente respeita muito, como eu já te falei, os árbitros, por vezes eles estão umas decisões equivocadas, assim também como nós jogadores erramos, entendeu? Num lance, no outro, mas eu, como te falei, eu respeito, eu não vou falar mais de árbitro, principalmente em jogo nosso. Desde o jogo do Avaí, que pedimos o VAR, o áudio, melhor dizendo, até agora não tivemos nem resposta. Nos causa realmente estranheza, nos deixa realmente chateados pelos 2 pesos e 2 medidas, né? Segundo a comissão de arbitragem, houve um erro entre São Paulo e Palmeiras. No mesma noite, teve a divulgação do áudio do VAR e o afastamento dos árbitros do VAR. Nós até hoje se levantou a suspensão sobre a questão Hulk e Daron. Era simples, era só divulgar o áudio, saberíamos, né, o que realmente aconteceu. E por último, que a gente também pediu, vamos ver o que o áudio, quem na verdade, fique claro, ninguém está aqui discutindo a validade do gol, segundo gol do Flamengo. Nós só queríamos saber o que foi falado, quem confirmou o gol, né? Porque não foi o VAR. E está tudo certo só, nós queremos igualdade e nós vamos lutar por essa isonomia. É uma questão de transparência aí, Mar. A gente pode discutir os lances, se são, se não são, mas é muito mais fácil para a arbitragem falar assim, como o Eugênio falou, por que tomamos essa decisão? Está aqui, agora depois a gente debate se sim ou não, o problema é ficar sempre nesse mistério, o que foi falado. Cara, divulga. Claro. Não é tudo honesto, não está tudo certo? Divulga. Não, quando você é transparente, você, até no erro, você acaba contando com a simpatia do outro. Falando, errou mesmo, pede desculpa e tal. Agora, quando não é transparente, você dá a oportunidade de todo mundo pensar em bobagens. Em relação à lisura, em relação a... Não deveria ser assim. O que o Simon falou, uma coisa assim, ele usou a expressão intimou, né? Isso não pode acontecer, gente. E é muito simples. Mostra o áudio. Não, o Hulk interpretou errado. Só isso, tal. Hulk, desculpa, tal. Hulk, pede desculpa. É só isso. Agora, não mostra o áudio.
obviamente, coloca na cabeça de todo mundo. E quando tem uma imagem, né? E quando tem uma imagem. É uma imagem, tem algo ali. E não é assim. Até mesmo para a lisura do comportamento da arbitragem, para você olhar com respeito. Eu procuro olhar com respeito. O Simon sabe disso, mas falta o outro lado. E é pior, né, Marra, Eugênio, Mari, Simon, quando um dirigente de um time ironiza a reclamação do outro, quando o próprio Rogério Ceni ontem na entrevista ironiza a perguntar, você está perguntando porque você é palmeirense? A discussão não pode, essa discussão, isso é choro de um, você ganhou roubado, isso serve para o torcedor. Isso é péssimo para uma liga, viu, Bruno? Perfeito, Marra, porque para o torcedor, o cara que está na rede social, fala, isso é choro, isso aí é válido, mas para quem faz parte, para quem tem interesse de que as coisas melhorem, não é assim que a gente vai Pra gente também, para fazer a nossa meia culpa, a gente não pode comprar narrativas, às vezes, da internet, que é isso, o torcedor está ali para zoar, para provocar, para tirar um do sério e tal. Nós aqui também não podemos entrar assim, o pessoal está falando que está marcando não muito se isso. desqualifica uma discussão que é importante para todo mundo. Porque quem acompanha, por exemplo, o Sport Center, que é o que a gente pode falar, vê a gente posicionando a favor do time A, do time B quando está errado, do time C, time D. Aqui não tem isso, né, Eugênio? E a gente tem que lutar por isso. O Hulk não poder falar porque vai virar meme, isso vai virar uma questão, sendo que ele foi claramente, ali pela imagem do que a gente viu, ele foi intimado, o cara não pode mais falar. Agora não pode. A gente tem que lutar aqui, e teoricamente a CBF deveria ser assim também, né? Pelo bem do futebol. Não é o clube A, B ou C, porque no final das contas, em algum momento, todos eles vão reclamar. E o mal que isso causa ao futebol é que a gente desvia o foco, a gente passa a discutir só erro de arbitragem, e muitas vezes tem gente que se esconde atrás dos erros de arbitragem. A arbitragem, ela tem que passar, está lá o Simon, está aqui a Renata, está agora também aqui o Gaciba com a gente, para pontuar erros e acertos, mas a gente não pode fazer disso a discussão principal do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem que evoluir para muitas outras coisas, e tem evoluído em vários setores, mas ele não pode, o debate do futebol não pode ficar semanalmente sendo a arbitragem, que só piora. A arbitragem tem que fazer o papel dela. Pontualmente vai errar, vai acertar, vai ter uma interpretação diferente, porque a interpretação dificulta muito. Agora, a gente não pode deixar isso tomar conta do futebol brasileiro como uma praga. É isso que precisa acabar. E não é o clube A, o clube B, o clube C. São todos, porque em algum momento todo mundo é prejudicado, mais ou menos, mas é prejudicado. Simão, obrigado, viu, pela sua participação. A gente volta a conversar ao longo da semana. Espero que não com tantos lances polêmicos, né, Mari? Eu acho que qualquer atividade humana, ela deve ser regida pela transparência, pela justiça e verdade. Tá? Então não custa nada a CBF divulgar esses áudios, treinar o pessoal. Se não está dando certo, vamos parar, vamos terminar esse campeonato, termina o campeonato com o VAR, tem que terminar conforme continua, mas ano que vem vamos repensar, ou vamos colocar todo mundo para trabalhar, para dar a experiência a esses árbitros, porque do jeito que está difícil. Um abraço para vocês aí, boa semana. Boa.